Olá, turma! Nessa videoaula da farmacologia do sistema nervoso central, nós iremos abordar os antipsicóticos. Dentro da farmacologia do sistema nervoso central, talvez essa seja uma das aulas onde a gente consegue perceber a complexidade que é entender o sistema nervoso central, esses circuitos neuronais, e também como é difícil a gente conseguir fazer um tratamento efetivo aí para essas problemáticas. Vamos iniciar pelo conceito de psicose. Então, o que é um quadro psicótico? O que é uma psicose? A psicose é uma síndrome, então um conjunto de sinais e sintomas associada a muitos transtornos psiquiátricos diferentes, onde o que é característico das psicoses? Existe um senso distorcido ou inexistente da realidade. Ou seja, a forma como o indivíduo reconhece esses sinais que estão sendo passados do universo para ele é diferente. Então, essa percepção da realidade, ela fica alterada nesses casos de psicose. Então, na verdade, psicoses envolvem diferentes tipos. A gente tem transtornos psicóticos distintos. Por exemplo, existem transtornos de humor, como a depressão maior ou a mania, psicose induzida por substâncias, por exemplo, até mesmo a utilização de medicamentos antiparkinsonianos pode levar ao desenvolvimento de surtos psicóticos nesses indivíduos. Demência, delírios com características psicóticas, transtornos psicóticos breves, delirantes ou esquizoafetivos, e a própria esquizofrenia. São diversos tipos de transtornos psicóticos e a gente não vai entrar no mérito aqui de diferenciar esses tipos de transtornos psicóticos, tá? Porque isso aqui vocês veem dentro de áreas mais específicas. O que é que a gente vai observar? Principalmente os casos de esquizofrenia, onde a gente tem essa aplicação principal dos antipsicóticos. Então, o que é que seria essa esquizofrenia? Como é que ela foi descoberta? Pensando historicamente, a gente tem aqui o Eugen Bleuler, que era um psiquiatra suíço, que foi o primeiro a observar, né, essa alteração que ele descreveu como uma das formas mais comuns e debilitantes da saúde mental. Então, ele começou a observar alguns indivíduos que tinham uma demência precoce. Por que é uma demência precoce? Porque geralmente esses processos de demência, eles começam a acometer mais os indivíduos já em idades avançadas. Então, geralmente as pessoas mais idosas. Só que ele começou a observar uma demência, que ele chamou de demência precoce, que era observada em indivíduos jovens. Então, isso chamou a atenção dele. E aí ele descreveu nessa demência precoce aqui e quais eram as suas características. Ele chamou de esquizofrenia, porque esquizo vem aí de divisão e frenia de mente. Então é como se existisse uma divisão da mente, onde uma parte dessa mente ela está interpretando coisas que não existem, ou seja, que não estão dentro da sua própria realidade. Seria como se a pessoa não estivesse completamente ligada à sua realidade. Pensando então conceitualmente, é um transtorno do pensamento caracterizado por um ou mais episódios de psicose, com comprometimento do sentido da realidade. É importante observar que as pessoas que têm esses tipos de transtornos psicóticos, gente, elas não vivem 100% dentro do momento da psicose, tá? Elas podem ter um episódio aqui, outro episódio ali, essa frequência ela vai variar de caso para caso. O que acontece é um comprometimento sempre desse sentido aí da realidade. Isso é algo problemático. Pacientes aqui com esquizofrenia, eles vão manifestar diferentes alterações, ou diferentes modificações, transtornos. Pode ser, por exemplo, modificação no quesito da emoção, do próprio pensamento, até mesmo na atividade física, uns ficam catatônicos, uns ficam parados, não querem fazer movimentações. Na fala e na percepção. Então, existem quadros distintos aí de pacientes esquizofrênicos. Cada paciente esquizofrênico é um paciente bem distinto um do outro, porque a gente vai observar o conjunto de sintomas que podem ocorrer na esquizofrenia e cada paciente ele pode ter algumas alterações distintas. É importante a gente observar que diferentes personalidades aí convivem ou conviveram com a esquizofrenia. Por exemplo, o Vincent van Gogh, que atualmente é um pintor
muito consagrado, apesar de que quando ele era vivo ele não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Ele ficou muito famoso devido a pintar muitos autorretratos, então durante a sua vida ele pintou mais de 30 autorretratos aí dele. E um dos quadros mais famosos dele é esse aqui, que é A Noite Estrelada, que ele pintou quando ele estava recluso lá em um local para tratamento justamente dos quadros esquizofrênicos que ele tinha. E aí algumas pessoas dizem que ele pintou apenas com as memórias que ele tinha, e outras pessoas dizem que ele olhava da janela do seu quarto e pintava. Só que essa paisagem aqui ela não existia naquele local. E o que é que chama muito a atenção nesse quadro? É que a gente tem dois momentos muito distintos nesse quadro. A gente tem esses pontos muito bem delineados e a gente tem traços tortuosos no céu. Então ele utilizava esses tipos de traço, muitas pessoas correlacionam com a mente dele, uma mente tortuosa. Ele sempre dizia que a noite é mais colorida do que o dia, então ele gostava muito de noites, né? Por isso que ele pintou esse quadro A Noite Estrelada. Além de Vincent van Gogh, a gente tem até o próprio Josh Nash, né? Que é aquele famoso matemático que ficou conhecido devido ao filme e ao livro lá, Uma Mente Brilhante, que inclusive ganhou até um prêmio Nobel de Economia. Também tinha aí a esquizofrenia. Quais seriam essas características da esquizofrenia? Ela afeta cerca de 1% da população, principalmente pessoas jovens. Então, geralmente, a descoberta desses quadros esquizofrênicos começa ali, quando a pessoa está passando do final da adolescência para o início da vida adulta, naquele período que geralmente esses casos começam a ser diagnosticados. Frequentemente crônica, e em geral é altamente incapacitante. A gente vai observar os sintomas que vão aparecendo, e em uma dessas coisas que vai ficar bem forte é a questão dessa dificuldade de interação social. Depois de um tempo, a pessoa ela não tem mais interações sociais. A etiologia é multifatorial, existem componentes genéticos, ambientais e sociais, que a gente vai observar um pouco mais para frente na nossa aula. Ela acomete indivíduos de ambos os sexos, tá? Então, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Coletivamente, a esquizofrenia ela é caracterizada por apresentação de três tipos distintos de sintomas. Os que os autores chamam de sintomas positivos, sintomas negativos, e alguns autores chamam aí uma terceira classe, que seriam os sintomas de desorganização. Um indivíduo com esquizofrenia é extremamente desorganizado. O que é que seriam os sintomas positivos desse transtorno? Eles envolvem o aparecimento de funções anormais. Eu costumo dizer para os alunos assim, que a gente pode pensar na esquizofrenia nos sintomas positivos como algo que a gente ganha, né? Algo que o paciente vai ganhar. Então, ele não tinha aquilo e ele vai passar a ter. E os sintomas negativos, justamente o contrário. É algo que ele perde. Ou seja, ele tinha antes e aí ele perde, tá? Vamos voltar para os sintomas positivos. Então, envolvem o aparecimento de funções anormais. O que é que pode acontecer? Aparecer delírios. Delírios frequentemente de natureza paranoide. E o que é um delírio? É classicamente uma interpretação errada da realidade. Acontece uma coisa e ele interpreta de uma maneira completamente diferente. As alucinações, através aí de percepções anormais, percepções olfatórias, por exemplo, ele sente um cheiro, um odor fétido assim do nada, não existe aquilo ali, mas ele está sentindo. Ou um odor floral do nada. Várias modificações aí de percepção olfatórias. Percepções visuais, fica vendo vultos, fica vendo coisas que não estão acontecendo. E também auditivas, onde tem aquelas vozes incitantes. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes eles falam que essas vozes incitam eles a fazerem até mesmo coisas que são perigosas. Inclusive, muitos cometem crimes por causa desse momento aí da alucinação auditiva. Então, o que seriam essas alucinações? Experiências sensoriais reais baseadas em coisas irreais. Aquilo ali não está acontecendo, mas ele está vivenciando aquilo ali na cabeça dele. Distúrbios de pensamento também podem surgir. Delírios de grandeza, se acha demais, parece que ele é o centro do universo. Por exemplo, chega num local, se alguém olhar para ele, ele já imagina que aquela pessoa está querendo matar ele, porque ele é isso, é aquilo. Coisas nesse sentido. Delírios de ciúmes também, frases distorcidas, tudo isso aí pode estar associado com os sintomas positivos da esquizofrenia. Comportamento anormal e desorganizado,
faz muitos movimentos estereotipados, né? Movimentos semelhantes, que seguem um padrão. Desorientação e também agressões. Pode ter esse estado de catatonia, então tem alguns casos que eles ficam imóveis no momento da crise, parado, não se move de jeito nenhum. Os sintomas negativos da esquizofrenia já envolvem a redução de funções normais. Então pensa assim, que é algo que aquele paciente vai perder. Ele tinha antes, mas ele vai perder. Embotamento afetivo é algo que acontece, é um sintoma negativo. E é basicamente uma diminuição na intensidade da expressão emocional. Ele vai perder, não é que ele vai perdendo as emoções, ele vai perdendo a sua capacidade de expressar as emoções, tá? De sentir essas emoções, interpretar essas emoções. A logia, que seria a diminuição da fluência da fala, ele vai cada vez ficando com um discurso muito limitado, não fala muito, tudo isso vai acontecendo também. E isso vai piorando o quadro de interação social dele. A nolição, que é a diminuição do comportamento orientado para metas. Então, a gente tem metas na nossa vida, a gente tem, nem que sejam micrometas ou metas imensas, sonhos, a gente tem alguma coisa que a gente vai pensando, e eles não têm isso, eles vão perdendo esse comportamento orientado para metas, esse objetivo, né, que eles deveriam ter para fazer alguma coisa. Anedonia, que seria a incapacidade de expressar prazer. Imagina, chega um aniversário, eu fazer um aniversário para ele, todo mundo feliz, dando presente e tal, e ele não tá nem aí. Não sente prazer naquelas coisas que estão acontecendo. Então, observe que esses sintomas negativos que estão acontecendo nesses tipos de paciente são muito difíceis de ser lidado pela própria família deles. Porque imagina, a pessoa não expressa esse tipo de carinho, de emoção pelos próprios familiares. E a família, ela dá carinho, mas ela não recebe nada em troca. Então é algo bem, uma situação bem complicada para a família conseguir lidar com o paciente nesse estado aí com esquizofrenia. Na aula de antiparkinsonianos, a gente fala muito sobre a dopamina, sobre as vias dopaminérgicas, como por exemplo a via mesolímbica, via mesocortical. E puxando aqui para a esquizofrenia, alterações nessas vias estão associadas com o surgimento desses sintomas. Observem, a via mesolímbica está muito associada com os sintomas positivos da doença, enquanto que a via mesocortical está muito associada aqui com os sintomas negativos dessa doença. Além disso, a gente tem participação de córtex pré-frontal ventromedial, sintomas afetivos sendo alterados, córtex pré-frontal dorsolateral, sintomas cognitivos, né, sendo modificados, sintomas agressivos devido aqui alterações em córtex orbitofrontal, amígdala também. Então, existem várias alterações que são observadas nesses pacientes com esquizofrenia e cada uma delas vai estar associada com um local diferente. Por isso que aqui dentro do estudo da esquizofrenia, eu não vou simplesmente falar para vocês, tem um aumento de dopamina, tem uma diminuição de dopamina. A gente precisa dizer qual é o local onde isso está acontecendo, porque isso vai modificar as características dos sintomas que vão aparecer. Pensando na etiologia, tem fatores genéticos associados com esse desenvolvimento da esquizofrenia, porque já foram observados que se um indivíduo tiver esquizofrenia e ele tiver um gêmeo, né, forem monozigóticos, aí tem 50% de chance do outro também ter a esquizofrenia. Em caso de parentes de primeiro grau, seria aí 10%. Então, se tem uma pessoa esquizofrênica na família, existem chances de um parente de primeiro grau dela também desenvolver esse quadro de esquizofrenia. Já foram observadas algumas alterações ambientais, influências externas, como infecção viral materna, eclâmpsia, casos de desnutrição, que poderiam potencializar esses fatores genéticos e também contribuir para esse desenvolvimento da esquizofrenia. Os fatores sociais, eles geralmente não geram, tá? Não são fatores causais, mas eles podem influenciar as manifestações clínicas da esquizofrenia. Por exemplo, o próprio consumo de cannabis sativas, que seria a maconha, já esteve associado com o desenvolvimento de quadros de esquizofrenia, no caso das manifestações, não mesmo de ser um fator causal. E aí existem diferentes teorias. E é por isso que eu destaquei no começo da aula a questão da importância de se conhecer os circuitos neurais e que é muito complexo entender esses problemas de psicose, porque até hoje existem várias teorias associadas com esse desenvolvimento.
Por exemplo, existe a teoria neuroanatômica, que foi descrita justamente com a observação pós-morte do cérebro de indivíduos esquizofrênicos. O que é que foi observado? Degeneração neuronal em diferentes pontos. Então, se você tem degradação de neurônios, tem menos sinapses acontecendo, tem menos conversa, tem menos liberação de neurotransmissores em várias regiões. Então, existem várias regiões que foram afetadas em pacientes esquizofrênicos. Existe a teoria oxidativa, que fala basicamente que um aumento no estresse oxidativo está associado com a destruição de diferentes neurônios em locais distintos do cérebro. Isso também pode estar associado com o desenvolvimento da esquizofrenia. Existe também a teoria inflamatória e imunológica, onde o processo inflamatório e também células do sistema imune poderiam modular a atividade de determinados neurônios em diferentes locais cerebrais ou levar até mesmo à destruição desses neurônios. Isso poderia estar associado com o desenvolvimento da esquizofrenia. Além dessas teorias, pessoal, existem as teorias que levam em consideração os neurotransmissores que poderiam estar associados com a esquizofrenia. E é nesse ponto que a gente vai observar melhor, que a gente vai se aprofundar, porque seriam as teorias mais moleculares para tentar entender como é que essa esquizofrenia ela é gerada em um indivíduo. E a gente vai começar pela teoria dopaminérgica, que também surgiu muito da observação clínica de determinadas coisas. Por exemplo, observaram que pessoas que utilizavam anfetaminas, pessoas que utilizavam cocaína, pessoas que utilizavam apomorfina, substâncias que aumentam essa liberação de dopamina. A apomorfina ela se liga em receptores dopaminérgicos, é agonista dopaminérgico. Então, nesses casos, existiam episódios semelhantes à esquizofrenia. Ou seja, a pessoa podia apresentar aqueles delírios, aquelas alucinações, e a pessoa poderia apresentar um comportamento estereotipado. Isso eu observei muito, o comportamento estereotipado, porque eu já trabalhei com apomorfina. Então, eu visualizava em animais que eles ficavam realmente com um comportamento estereotipado. Então, pensaram, dopamina em grande quantidade, episódios parecidos com a esquizofrenia. Talvez a dopamina esteja envolvida aí nesse caso da esquizofrenia. E aí vem outros tipos de observações. Pacientes portadores da doença de Parkinson podem fazer o tratamento com a levodopa, que é um precursor da dopamina. Quando ela é administrada, existe um aumento na geração de dopamina no sistema nervoso central. Os pacientes portadores da doença de Parkinson que fazem um tratamento com a levodopa têm como efeitos colaterais desenvolvimento de alucinações. Então pensaram, dopamina alta, alucinação. Talvez realmente a dopamina esteja envolvida com a esquizofrenia. Outro tipo de observação. Quando existia uma diminuição do metabólito da dopamina, que seria aquele ácido homovanílico, né, que é quantificado na urina, isso significa que no organismo tem uma menor quantidade da dopamina. E quando isso era quantificado e verificava que existia essa menor quantidade de dopamina no organismo, existia uma melhora clínica dos sintomas esquizofrênicos. Então, possivelmente, a dopamina em altas concentrações estava associada com os sintomas esquizofrênicos. Então, a gente vai precisar relembrar um pouco sobre aquelas vias dopaminérgicas que nós estudamos na aula dos antiparkinsonianos, porque aqui a gente precisa ter todo aquele conhecimento sobre a dopamina que foi passado previamente. Tá? Conhecer os seus receptores, as vias centrais dopaminérgicas, todo o metabolismo da dopamina, para que a gente possa compreender a utilização desses antipsicóticos e os seus efeitos colaterais. Aqui nós temos as vias listadas em letra A, B, C, D e E. E aí eu vou seguir a ordem, tá? A ordem dessas letras. Então a gente vai começar pela letra A. Que via seria essa? É uma via que sai aqui da substância negra com projeção para a porção dorsal do estriado. Essa é a via nigroestriatal, muito envolvida com a movimentação, via dopaminérgica nigroestriatal. Já na letra B, a gente vai ter aqui essa via partindo da área tegumentar ventral presente no tegumento do mesencéfalo com direção ao núcleo accumbens. Essa é a via mesolímbica, tá? Muito envolvida com aquele sistema de recompensa dopaminérgico. Nós temos uma outra via que também parte dessa área tegumentar ventral com direção ao córtex pré-frontal dorso-lateral e aqui ao córtex pré-frontal ventromedial. Essa é a via mesocortical. Na letra D, a gente tem projeções que partem do hipotálamo
com direção à hipófise, e essa é a via túbero-infundibular. E na letra E, a gente tem uma via que parte de porções do mesencéfalo com direção ao tálamo, e essa é uma via mais relacionada com a regulação de ciclo sono-vigília, tá? A gente não vai focar nisso aqui, a gente vai focar nas outras 4 vias. Segundo a teoria dopaminérgica, observem, a gente pode ter um comprometimento, uma alteração na via mesolímbica da dopamina. Então, essa é a via que parte da região da área tegumentar ventral com direção ao núcleo accumbens. Então, essa é a via mesolímbica. Segundo essa teoria dopaminérgica, uma hiperatividade nessa via mesolímbica estaria associada com o surgimento dos sintomas positivos da doença. Professora, por quê? Como é que a gente chega a esse aumento aí da atividade da via mesolímbica? Isso não foi explicado pela teoria dopaminérgica. Ele só associava aumento de dopamina na via mesolímbica associada com sintomas positivos. Não explicava tudo. Essa teoria ela não explica tudo. Segundo essa teoria dopaminérgica, pessoal, alterações na via mesocortical dopaminérgica também estavam associadas com sintomas da esquizofrenia, só que eram sintomas negativos. E nesse caso, essa teoria dizia que em casos de hipoatividade da via mesocortical dopaminérgica, se observaria o desenvolvimento de sintomas negativos da esquizofrenia. Essa via mesocortical, ela parte da área tegumentar ventral e ela segue em direção ao córtex pré-frontal dorso-lateral, tá? E ventro-medial. Então, nessa porção dorso-lateral, o que a gente observa é aquela questão da cognição, do pensamento orientado para metas. E essa porção ventro-medial está mais associada com a questão afetiva. Então, mexendo nessas porções de córtex pré-frontal, seria possível desenvolver esses sintomas negativos da esquizofrenia. Professora, e o que é que vai levar, então, a uma hipoatividade nessa região da via mesocortical? Isso a teoria dopaminérgica também não explicava. Não diz o que é que acontece. Só associa essa hipoatividade na via mesocortical ao desenvolvimento dos sintomas negativos. Então, é por isso que é importante vocês entenderem que, para entender a esquizofrenia, a gente não vai falar simplesmente de aumento de dopamina, diminuição de dopamina. A gente precisa situar qual é a região onde isso está acontecendo. Porque se foi em um determinado local, é uma característica que a gente vai ter. Se for em outro determinado local, teremos outra característica. A via nigroestriatal, ela parte da região da substância negra com direção ao estriado e é uma via muito envolvida em movimentos. Então, observem, se a gente modificar concentrações de dopamina cerebrais, a gente pode mexer, interferir nessa movimentação corporal. Ou seja, da mesma forma que nós vimos na aula de antiparkinsonianos, que fazendo um tratamento para a doença de Parkinson e aumentando os níveis de dopamina, o paciente pode desenvolver quadros, psicóticos, da mesma forma que se a gente for mexer na dopamina aqui e diminuí-la, por exemplo, em um tratamento antipsicótico, o paciente pode passar a desenvolver sintomas parkinsonianos. E a via tuberoinfundibular, ela parte lá do hipotálamo com direção à hipófise, e lá nessa região, a dopamina, ela regula a liberação de prolactina. Então, a dopamina inibe a liberação de prolactina. Dessa forma, se você mexer com a dopamina, você vai, consequentemente, alterar também o funcionamento, a liberação aí de prolactina no organismo. Então, observem, a partir dessas alterações da dopamina em determinados locais, é possível prever efeitos colaterais de um possível tratamento antipsicótico. E essa teoria dopaminérgica, ela sinaliza muitas coisas, por exemplo, como o papel central da dopamina dentro do desenvolvimento da esquizofrenia. Ela não diz tudo para a gente, mas ela é muito importante porque ela sinaliza um alvo terapêutico. A gente pode mexer com a dopamina para tentar melhorar esses sintomas que são observados em quadros esquizofrênicos. E aí surgiu uma outra teoria também, a teoria glutamatérgica, ou seja, é uma teoria que vai tentar colocar o glutamato como também um papel importante no desenvolvimento da esquizofrenia. Nesse caso, também tudo surgiu das observações. O que é que as pessoas observaram? Que pessoas que utilizavam a fenciclidina, que é uma droga conhecida como pó de anjo, ou a cetamina, ketamina,
que são inibidores da atividade do receptor NMDA do glutamato, apresentavam sintomas positivos ou negativos da esquizofrenia. E, além disso, elas apresentavam um déficit cognitivo também. Então, pensaram, será que o glutamato também não está envolvido no desenvolvimento da esquizofrenia? O que fizeram? Fizeram camundongos transgênicos. E aí, nesses camundongos, diminuíram a expressão dos receptores NMDA do glutamato. Em seguida, foi observado que esses camundongos passaram a apresentar um comportamento estereotipado e eles diminuíram a sua interação social. Então, em uma gaiola, você pode colocar vários camundongos. O que é que eles observaram? Que os camundongos não interagiam mais entre si. Eles ficavam isolados, eles não tinham mais esse tipo de interação, eles não ficavam mais correndo um perto do outro, brincando. Eles ficavam cada um no seu quadrado. Tá? Então, diminuiu a interação social. Então, possivelmente, isso ressaltava um papel glutamatérgico aí, associado com os quadros de esquizofrenia. Diminuição da função do receptor NMDA do glutamato estava muito associado também com a diminuição da liberação de dopamina nessa região do córtex pré-frontal. Então, isso foi medido, foi observado. Quando a gente tinha uma diminuição da função desse receptor NMDA, não se jogava muito dopamina no córtex pré-frontal. E isso estava associado com o aparecimento dos sintomas negativos da esquizofrenia. Além disso, a diminuição da função do receptor NMDA aumentava a ação da dopamina na via mesolímbica, e isso poderia justificar o surgimento dos sintomas positivos da doença. Então, talvez quem está mexendo na liberação ali de dopamina seja o glutamato anteriormente. E aí nós temos um circuito que é belíssimo, tá? A gente vai precisar entender a importância de estudar os circuitos neuronais. Esse é o ponto que fica muito claro para vocês isso. Por quê? Porque tudo que a gente tem é uma sequência de conexões. Inicialmente, a gente tem aqui nessa região um neurônio piramidal que é glutamatérgico. Então, uma vez que ele está ativado, ele vai liberar como neurotransmissor o glutamato. E aí o glutamato, ele se liga em receptores aqui, ó, do tipo NMDA, nesse próximo neurônio, que é um interneurônio GABAérgico. Ou seja, uma vez estando ativado, ele vai liberar o GABA, que vai atuar em seus receptores, por exemplo, receptores GABA, presentes em um terceiro neurônio, que é um neurônio glutamatérgico piramidal. Então, observe, eu vou chamar de neurônio A, neurônio B e neurônio C. Neurônio A e neurônio C são glutamatérgicos. Esse neurônio B é um interneurônio inibitório, é um interneurônio GABAérgico. Quando o primeiro neurônio está ativado, o primeiro neurônio desse circuito neural está ativado, o que nós vamos ter é a liberação de glutamato, que vai atuar em seus receptores NMDA presentes na superfície desse interneurônio GABAérgico. E a gente precisa lembrar que o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, quando ele se liga no seu receptor NMDA, ele aumenta o influxo de cargas positivas, levando a uma despolarização desse interneurônio GABAérgico, que vai levar justamente à sua ativação. Então, esse interneurônio GABAérgico vai exocitar vesículas contendo o GABA. E esse GABA ele vai atuar nos seus receptores presentes no neurônio C, que é um neurônio piramidal glutamatérgico também. Como o GABA é um neurotransmissor inibitório, ele vai inibir esse neurônio glutamatérgico. Então, essa é uma sequência, tá, de conexões neuronais que a gente observa em uma situação normal. Agora, observem. E se uma pessoa tiver um problema na expressão desse receptor NMDA, um problema na função desse receptor NMDA, que deveria estar presente nesse interneurônio GABAérgico, o que é que acontece? A ativação desse primeiro neurônio glutamatérgico levaria à liberação de glutamato, que deveria atuar em receptores presentes nesse interneurônio GABAérgico para ativá-lo, não é? Mas isso não vai acontecer, porque existe alguma falha nesse receptor NMDA ou na expressão dele, e dessa forma esse interneurônio GABAérgico não vai ser ativado.
Se esse interneurônio GABAérgico não for ativado, ele não consegue inibir o próximo neurônio desse circuito neuronal, que seria o neurônio glutamatérgico piramidal. Então, esse neurônio glutamatérgico piramidal, ele não vai ser inibido. Então, se ele não está sendo inibido, ele fica ativado, tá? Lembrem disso. E aí, se ele fica ativado, ele fica liberando o glutamato para atuar em outros locais. Então, isso aqui seria algo que tentaria justificar essa teoria glutamatérgica, tá? Um problema nesse receptor NMDA do glutamato. Professor, o que é que isso tem a ver com a dopamina, com o glutamato, a dopamina e os sintomas positivos e negativos? A gente vai começar a ampliar esse circuito, tá? Observem a posição desses neurônios. Então, aquela sequência de 3 neurônios foi posicionada aqui nessa região cerebral. E aí vamos por partes. Iniciando um caso onde a pessoa não tem problema naquele receptor NMDA. Primeiro o neurônio A, neurônio glutamatérgico ativado, leva à liberação de glutamato que atua sobre os seus receptores NMDA no interneurônio GABAérgico, ativando esse interneurônio GABAérgico. Logo, esse interneurônio GABAérgico libera o GABA que atua no próximo neurônio, que seria o neurônio glutamatérgico piramidal. Só que o GABA inibe esse neurônio aqui, esse neurônio glutamatérgico. E dessa forma, esse neurônio glutamatérgico que manda projeções, olha para cá, para essa área tegumentar ventral aqui, ó, onde a gente tem projeções dopaminérgicas, ele não consegue atuar nessa região. E aí a gente tem uma ativação tônica dessa via, uma ativação normal. Então, níveis normais de ativação da via mesolímbica estão acontecendo nesse indivíduo que não tem problemas no receptor NMDA do glutamato. Agora, vamos observar pessoas que têm uma hipofunção desse receptor NMDA na sinapse entre esse neurônio glutamatérgico e o interneurônio GABAérgico. O que é que vai acontecer aqui? Esse primeiro neurônio, que seria um neurônio piramidal glutamatérgico, ele libera o glutamato, mas o glutamato não tem onde se ligar nesse interneurônio GABAérgico. Então, o interneurônio GABAérgico não é ativado. Logo, ele não consegue inibir o próximo neurônio, que seria o neurônio piramidal glutamatérgico. Então, consequentemente, esse neurônio piramidal glutamatérgico fica ativado constantemente. Ele estando ativado, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele não manda projeções para essa área tegumentar ventral, ele vai liberar o glutamato que vai atuar nesses neurônios dopaminérgicos presentes na área tegumentar ventral e ativá-los, porque o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Com isso, esse neurônio dopaminérgico fica ativado constantemente, em grande quantidade, liberando o quê? Dopamina no núcleo accumbens. Então, a gente tem uma hiperatividade da via mesolímbica, que está associada com o surgimento aí dos sintomas positivos da doença. Aí vocês podem parar e pensar, mas por que surgem esses sintomas positivos da doença? Observe que a dopamina ela se liga em conjuntos de receptores, né? A gente tem os receptores da família D1, que seria o D1 e D5, que acoplam a proteína GS, e os receptores da família D2, que seria o D2, D3 e D4, que acoplam a proteína GI. Isso a gente viu na aula de antiparkinsonianos. Nesse caso, existe uma conexão ainda que sai aqui dessa região entre esses neurônios dopaminérgicos que ficam ativados com interneurônios GABAérgicos que partiriam para o tálamo, tá? Mandariam projeções inibitórias para a região do tálamo. Só que nesse caso existe uma maior expressão de receptores da família D2, nessa região aqui, nesses interneurônios GABAérgicos. Então, com base nisso, a dopamina se ligando nesses receptores da família D2, que tem um padrão inibitório, levaria à inibição desses interneurônios GABAérgicos. E dessa forma, a gente não estaria mandando essas projeções GABAérgicas para o tálamo, ou seja, a gente não estaria diminuindo essa atividade talâmica. E o tálamo, não sei se vocês lembram das aulas de fisiologia, que o tálamo é um grande centro de redistribuição, de retransmissão. Então, o tálamo, ele precisa ser brecado, porque ele está recebendo muitas informações constantemente. E ele precisa conseguir selecionar essas informações.
Só que essa atividade GABAérgica, ela é diminuída. Então, o tálamo, ele pega 1000 informações e ele repassa todas essas informações para as outras partes encefálicas. Então, acaba gerando aí esse tipo de alucinações, de delírios, de sensações que não existem naquela realidade. Então, o tálamo, ele não consegue fazer justamente esse filtro que é tão importante para que a gente possa fazer as interpretações da maneira correta. Então, essa seria aí uma integração entre a teoria glutamatérgica, a teoria dopaminérgica e o surgimento dos sintomas positivos da esquizofrenia. E os sintomas negativos, professora? Vamos observar novamente esse circuito neuronal. Só que esse neurônio C agora, ele continua vindo aqui para essa região próxima à área tegumentar ventral, só que nesse caso ele pode fazer uma sinapse com um interneurônio inibitório, que estaria regulando essa atividade dessas projeções dopaminérgicas aqui. Então, olha que legal. Vamos por partes também. A gente teria inicialmente a ativação desse neurônio glutamatérgico, que liberaria o glutamato, que atuaria em seus receptores NMDA, presentes nesse interneurônio GABAérgico. Dessa forma, ativaria esse interneurônio GABAérgico, que conseguiria liberar o GABA para atuar no próximo neurônio, que é um neurônio glutamatérgico piramidal. Então, inibiria esse neurônio glutamatérgico piramidal, que não estaria, então, liberando glutamato nesse interneurônio inibitório aqui, que seria um interneurônio GABAérgico. Dessa forma, esse interneurônio GABAérgico não estaria inibindo, né, diminuindo a atividade dessas projeções aqui dopaminérgicas, que partem da área tegumentar ventral com direção ao córtex dorsolateral e ventromedial. E a gente teria atividade tônica normal encontrada nessa via mesocortical em indivíduos que não têm problemas naquele receptor NMDA do glutamato. Agora, e nos casos de hipofunção desse receptor NMDA na sinapse entre o neurônio glutamatérgico e esse interneurônio GABAérgico, o que é que vai acontecer? Então vamos lá. A gente teria uma ativação desse neurônio glutamatérgico com consequente liberação de glutamato. Só que nesse caso, gente, não tem esse receptor NMDA expresso, ou ele está com algum problema. Então, esse interneurônio GABAérgico não seria ativado. Ele não conseguiria jogar GABA para inibir o próximo neurônio, que é esse neurônio glutamatérgico aqui. E dessa forma, esse interneurônio glutamatérgico não sendo inibido, ele fica ativado. Ficando ativado constantemente, o que é que ele vai fazer? Ele vai liberar glutamato nesse próximo neurônio, que é um interneurônio inibitório, é um interneurônio GABAérgico. Nesse caso, esse interneurônio vai ficar ativado e vai ficar jogando GABA nessas projeções dopaminérgicas nessa área tegumentar ventral. Dessa forma, vai diminuir, nessa população aqui de neurônios dopaminérgicos, vai diminuir a sua atividade. E isso levaria, então, a uma diminuição dessa liberação de dopamina no córtex pré-frontal dorsolateral, envolvido com os processos de cognição e também aqui nessa região do córtex pré-frontal ventromedial envolvido com o caráter afetivo. E isso levaria aí justamente ao desenvolvimento dos sintomas negativos da doença. Nessas regiões a gente teria a dopamina atuando principalmente em receptores da família D1, que são acoplados aí às proteínas GS. Então, de acordo com a união dessas teorias glutamatérgicas dopaminérgicas, a gente consegue chegar aí a um modelo mais robusto para tentar demonstrar o aparecimento desses sintomas negativos e positivos da esquizofrenia. Com base nisso, pessoal, qual seria a aplicação de fármacos? Como é que esse manejo farmacológico pode ser positivo nos casos de esquizofrenia? Primeiro, o que a gente vai observar é que esses tratamentos, eles são apenas sintomáticos, não existe uma cura para a esquizofrenia ou para esses transtornos psicóticos. É apenas para a gente conseguir controlar melhor esses sintomas. O princípio do tratamento é justamente diminuir o impacto dessas alucinações que as pessoas têm, melhorar o comportamento desorganizado deles e também melhorar a questão do isolamento social. Tentar melhorar essa questão de conseguir fazer essas relações interpessoais acontecerem para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Pacientes aí
conseguem resistir muito ao tratamento, então geralmente 30% desses pacientes são resistentes ao tratamento. É um tratamento bem mais complexo, onde vai ser necessário fazer muitas escolhas e trocas aí de medicamentos para tentar melhorar o quadro clínico desses pacientes. E a gente vai observar aqui uma das coisas que limita muito aqui esse tratamento antipsicótico é que demora para produzir um efeito terapêutico visual, sabe? Então, geralmente semanas, e muitas vezes as pessoas elas não têm a paciência para deixar esse tempo passar, para que elas possam então conseguir ver os resultados positivos. E aí elas não fazem a adesão correta do tratamento. Então é necessário conversar bastante com essas pessoas, com os familiares delas, né, que vão ser as pessoas que vão te auxiliar ali no decorrer desse tratamento, para explicar realmente, para mostrar como é que vai acontecer e para que eles consigam fazer a adesão correta desse tratamento. Se houver uma retirada abrupta, a gente vai observar quadros de náusea e de vômitos nesses pacientes. Então, com base nessas informações, o que é que eu vou chamar a atenção para vocês? É um tipo de terapêutica de muita escolha e verificação dos resultados clínicos e mudanças e adequações, porque é necessário observar quais são as características específicas daquele tipo de paciente. Existem quadros esquizofrênicos onde o paciente vai ter muitos sintomas positivos, outros vai ter muitos mais sintomas negativos, e aí ele vai ter uma melhor resposta a determinados grupos de fármacos ou outros, tá? E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, dessa forma, a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula de antipsicóticos, que é uma aula dentro da nossa farmacologia do sistema nervoso central.